Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A cidade de Diadema, na Grande São Paulo, virou um ponto estratégico para o tráfico de drogas. O local funcionava como uma base de distribuição. Durante a investigação, os policiais também descobriram um plano para explodir uma ponte da rodovia dos imigrantes para atacar um carro forte. Policiais civis seguiram uma denúncia que indicava que criminosos transportavam drogas num carro. A informação era correta e levou à interceptação do veículo e à prisão de um suspeito. Na caçamba, os investigadores encontraram 3 caixas de papelão com 100 tabletes de maconha, avaliados em mais de R$1 milhão. Também foram apreendidos quase R$2 mil em espécie. O motorista não tem advogado. Ele confessou que foi contratado para levar a droga da comunidade de Paraisópolis, na capital, até Diadema, na região metropolitana. A cidade é estratégica, porque dá acesso às rodovias Anchieta e Imigrantes para o litoral e o Rodoanel para chegar a outros pontos do estado. As investigações das equipes focaram nesse acesso de Diadema, na região periférica, fazendo a distribuição do entorpecente, utilizando troca de carro, utilizando muitas vezes a troca das pessoas que vão transportar. Durante as investigações, a polícia apreendeu 39 bananas de dinamite em abril deste ano. 2 homens foram presos. Um deles confessou que os explosivos seriam vendidos para outra quadrilha, que planejava explodir uma ponte na rodovia dos imigrantes para assaltar um carro forte. Segundo a polícia, o explosivo foi desviado de uma indústria química e seria usado num roubo no feriado de 1º de maio. Mais de 270 mil veículos passaram pelo sistema Anchieta Imigrantes durante esse período. Uma explosão ali certamente causaria a morte de muitas vítimas, ferimento grave, dentre outras situações. E o quantitativo indicado, que foi apreendido, podia explodir até um estádio de futebol. Em 2 meses, as operações policiais da delegacia de Diadema resultaram em 18 prisões e a apreensão de quase 180 quilos de drogas. Entre janeiro e abril, segundo o Ministério da Justiça, mais de 46 mil quilos de drogas foram apreendidos no estado. Em todo o país, já foram quase 500 toneladas. Motociclista é perseguido e morto em posto de combustíveis em São Paulo. Ministro da Fazenda discute solução para o aumento do IOF e cita necessidade de reformas. Petrobras reduz em 5,6% o preço da gasolina para distribuidoras. Ministro Alexandre de Moraes marca interrogatório do ex-presidente Bolsonaro e de outros réus acusados de tentativa de golpe. Rússia e Ucrânia fecham acordo para troca de prisioneiros de guerra. No futebol, Carlo Ancelotti comanda o primeiro treino da seleção brasileira. E a briga pela ponta da tabela no Brasileirão ganha um novo líder. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Mais de 50 milhões de reais recuperados do crime organizado vão reforçar os investimentos em segurança pública em São Paulo. O valor vem do leilão de bens e imóveis apreendidos em operações policiais. Carros de marcas famosas, motos, caminhonetes e caminhões. Veículos do crime organizado apreendidos em diferentes investigações e que podem virar patrimônio do governo de São Paulo. O Núcleo de Recuperação de Ativos do Estado de São Paulo conseguiu nos 2 primeiros meses do ano quase 52 milhões de reais apenas com bens apreendidos em operações contra a lavagem de dinheiro. Realmente identificamos, proveniente da lavagem de dinheiro. Aí entra numa nova etapa em que a gente vai fornecer subsídios para que esses criminosos sejam condenados e mais do que isso, que esse recurso possa lá na frente, depois de trânsito em julgado, ele ser revertido para o fundo específico depois do trabalho
do Recupera SP. Esse carro importado de luxo, avaliado em R$800 mil, é um exemplo de como funciona o trabalho de recuperação de ativos do crime organizado. Ele foi apreendido numa investigação sobre lavagem de dinheiro. Depois de decisão judicial, ele foi leiloado e o valor arrecadado vai ser destinado aos cofres públicos do Estado. Entre os bens recuperados está a casa que pertencia a Cíntia Camacho, esposa de Marcola, chefe do PCC. Avaliado em R$3 milhões, o imóvel fica em um condomínio de luxo na Grande São Paulo. Mais de R$400 mil que estavam na conta dela também foram sequestrados. Agora o dinheiro faz parte do Fundo de Segurança Pública, que é usado para a compra de armas e viaturas para as forças de segurança. A nossa perspectiva bem em pé no chão é de que nos próximos anos a Secretaria de Segurança Pública se torne autossuficiente com recursos na ordem de mais de R$1 bilhão retirados do crime organizado e investidos nas forças policiais. A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro investiga a morte de um dos principais chefes do Comando Vermelho. O criminoso, conhecido como Professor, era o responsável pela compra de armas da facção. A Polícia Militar reforçou a segurança no Complexo do Alemão depois da morte de Felipe da Silva Gregório, conhecido como Professor. As aulas foram suspensas em 17 escolas públicas da comunidade, na zona norte do Rio. O traficante deu entrada nesta unidade de saúde na noite de domingo. Ele estava baleado. Uma mulher que o acompanhava disse que o disparo teria sido efetuado por ele mesmo e apresentou a arma que teria sido usada pelo criminoso. No depoimento, ela destacou que era conhecimento de algumas pessoas que ele estava passando por um período de depressão. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Professor estava foragido desde 2018, depois que deixou a cadeia em uma saída temporária. Desde então, passou a viver escondido no Complexo do Alemão, onde construiu uma mansão com área de lazer e até uma clínica de estética. O registro mais recente dele foi exibido com exclusividade pelo jornalismo da Record, em agosto do ano passado. Terceiro criminoso na hierarquia do Comando Vermelho, Professor era, segundo a polícia, o principal comprador de armas e drogas da facção em todo o país. Ele mantinha conexões com criminosos do Peru, Paraguai, Bolívia e Colômbia. Embora ele fosse uma liderança importante dentro do Comando Vermelho, mas imediatamente alguém que vai produzir tanto quanto ele, ou talvez alguém mais violento do que ele, é que vai assumir sua posição. Veja que surpreendente, imagens de satélite ajudaram a identificar uma embarcação no Pará construída para o tráfico internacional de drogas. De acordo com a investigação, criminosos da região fabricaram esse tipo de barco para levar entorpecentes à Europa. Essas imagens mostram a embarcação num dos rios de Chaves, na Ilha do Marajó. Segundo a investigação, trata-se de um barco que navega como um submarino, mas não fica totalmente embaixo d'água. Para rastrear, foram usadas aeronaves da Força Aérea Brasileira, equipadas com sensores especiais. Esta foi a primeira apreensão do tipo feita pela Polícia Federal, com o apoio da FAB e da Marinha. Segundo a PF, a operação tem relação direta com a apreensão de uma embarcação semelhante em Portugal, em março, quando 6 toneladas de cocaína foram encontradas e 3 paraenses presos. As investigações apontaram que as duas embarcações foram fabricadas na mesma região do Pará, com a finalidade de levar uma grande quantidade de droga para a Europa, cruzando o Oceano Atlântico. Na medida que aumenta a pressão do controle na fronteira, isso torna a droga muito mais rentável. E aí, automaticamente, você tem um volume de droga que tenta entrar nesse mercado com risco muito maior, porque o ganho é muito maior. E a notícia boa que chega para você que acompanha o JR é que a Petrobras anunciou uma redução de 5,6% no preço da gasolina às distribuidoras a partir de amanhã. Só que ainda é cedo para comemorar, né? Porque o repasse ao consumidor não é imediato. O anúncio da redução do preço da gasolina pegou os motoristas de surpresa. Cada centavo faz muita diferença, porque eu que abasteço dia sim, dia não, eu encho o tanque, 10 centavos em 50 litros é muito dinheiro. Roda em torno de 40, 50 quilômetros por dia, né? Então
Sempre tem que procurar esses postos com preços mais em conta mesmo. A Petrobras reduziu o preço de vendas nas distribuidoras em 5,6%. O litro vai ficar 17 centavos mais barato a partir de amanhã. Já nas bombas, a estimativa é de que a redução seja de 12 centavos por litro, mas o repasse vai depender do estoque de cada posto, dos custos e da margem de lucro de cada estabelecimento. A boa safra da cana-de-açúcar também contribui para a redução, já que a mistura obrigatória é de 27% de etanol na composição da gasolina. A baixa do barril de petróleo no mercado internacional foi outro fator que ajudou na redução. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o valor médio da gasolina na semana passada era de R$ 6,27. A gente tem aí uma redução da Petrobras de 5,6% na gasolina. Essa redução deve girar em torno de 12 centavos, podendo ser até um pouco mais, dependendo da região, da quantidade de postos, da concorrência. Como a tendência é de redução, já tem gente pensando em encher o tanque só nos próximos dias. O posto abaixo, os outros vão seguindo. Isso é bom, né? Enquanto está reduzindo, tá bom. O que era para ser um momento de festa em Paris se tornou uma tragédia. 2 pessoas morreram e quase 200 ficaram feridas na comemoração do título do Paris Saint-Germain, o PSG, na Liga dos Campeões. Os estragos ainda são visíveis na avenida mais famosa de Paris. Tapumes escondem as vitrines destruídas na Champs-Élysées. Lojas foram saqueadas e mais de 200 carros foram incendiados durante o fim de semana que seria de festa para os torcedores do Paris Saint-Germain. 2 jovens morreram, um de 23 anos em Paris e outro de 17 anos no interior da França. Ao menos 192 pessoas ficaram feridas e cerca de 640 foram presas entre sábado e domingo, segundo o Ministério do Interior. O presidente francês Emmanuel Macron classificou os confrontos como inaceitáveis e disse que os responsáveis serão identificados e punidos. A polícia de Paris negou falha na segurança, mas reconheceu que fracassou por não ter conseguido impedir os saques e os atos de vandalismo na noite de comemorações. No domingo, a segurança foi reforçada para o desfile dos campeões. A polícia limitou o público a 100 mil pessoas para evitar novos incidentes. A equipe cruzou as principais ruas de Paris e depois foi recebida por Macron. A festa só terminou no estádio lotado do PSG. Agora, imagine você estar passeando de férias, visitando a Itália e começa a erupção de um vulcão. Pois aconteceu. O vulcão mais ativo da Europa, o Etna, voltou a entrar em erupção na Sicília, no sul da Itália. Turistas que exploravam a região do Monte Etna precisaram deixar o local às pressas. Uma enorme nuvem de cinzas e gases foi expelida pelo vulcão, que fica na região da Sicília. Segundo autoridades italianas, a erupção aconteceu depois do colapso de parte da cratera. A estimativa é de que a nuvem tenha alcançado mais de 6 quilômetros de altura. O alerta vermelho, o mais grave, foi emitido para as autoridades de aviação. O aeroporto de Catânia, o mais próximo do vulcão, não parou de funcionar, mas todo o espaço aéreo da região ficou em alerta, já que o vulcão pode afetar voos até mesmo aqui em Malta, ilha que fica a 250 quilômetros da Sicília. As autoridades informaram que o perigo se limita ao cume do vulcão, 2.900 metros acima do nível do mar e longe das áreas habitadas. Também anunciaram que se trata de um fenômeno recorrente. O Etna já registrou 15 erupções somente neste ano. Junho começa com a expectativa pela virada de estação marcada para o dia 20. Então vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. O que é que a gente pode esperar desse mês, além de muita festa junina? Cris, olha só, as pancadas voltam a ganhar força sobre o interior de São Paulo e há risco de chuva forte. Boa noite para você. Para, boa noite. E uma ótima noite para você que nos acompanha. Ao longo do mês de junho, ainda são esperados episódios de chuva mais intensas nas regiões sul e sudeste. A passagem de frentes frias pelo país deve contribuir para que a chuva fique acima da média entre o Paraná e Santa Catarina.
No norte, aos poucos, as pancadas perdem força. Em relação às temperaturas, boa parte do centro-norte deve ter dias mais quentes que o normal. Entre o sul e o centro-oeste, novas massas de ar polar vão derrubar as temperaturas. Há chance de geada. Em Porto Alegre, terça-feira de muitas nuvens e chuva à noite, máxima de 21 graus. Na capital paulista e em Salvador, tempo instável, com chuva a qualquer hora, máximas de 22 e de 28 graus. Hoje a chuva mais intensa caiu sobre Pernambuco e o Espírito Santo. Agora à noite chove nessas manchas coloridas que aparecem aqui no satélite. Amanhã a combinação de ventos em níveis mais altos da atmosfera com a umidade que vem do norte do país forma instabilidades no interior da região sul. No litoral do Nordeste, os ventos úmidos do oceano espalham as nuvens de chuva. À tarde, máxima de 23 graus em Florianópolis. Em Belo Horizonte faz até 25. 27 em Campo Grande. Em São Luís, calor de 31 e até 32 graus em Porto Velho. Tempo delivery. O Adi é de Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Boa noite, Adi. Até quinta-feira o tempo segue firme. Sol entre nuvens no céu e nada de chuva. As máximas ficam entre os 25 e os 28 graus. A Roseli está de olho na previsão para Londrina, no Paraná. Bem-vinda, Roseli. Nesta terça-feira, o tempo segue instável por aí, com chance de chuva forte e raios. Na quarta e na quinta, o sol aparece e as pancadas vêm à tarde. Máximas entre 24 e 26 graus. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Fara. Veja ainda hoje, mesmo longe de um acordo de paz, Rússia e Ucrânia acertam troca de prisioneiros de guerra. E você vai ver também o ministro da Fazenda cita a necessidade de avançar com reformas. Ministério busca solução para o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF. A rodada do Campeonato Brasileiro mudou tudo na parte de cima da tabela. Já o Corinthians decepcionou diante dos torcedores. Quem está conosco hoje é a Duda Gonçalves. Oi, Duda, boa noite. Olha, o Ancelotti estava lá, viu tudinho e principalmente observou a bela atuação dos goleiros, não foi mesmo? Foi isso, Cris. Boa noite para você. Fara, boa noite para você também. O Ancelotti viu o Hugo Souza, convocado para a seleção, salvar o Corinthians da derrota. O que ele não conseguiu evitar foram as vaias da torcida depois do empate sem gols contra o Vitória. O primeiro a tentar tirar o 0 do placar foi o Corinthians. E foram várias tentativas que pararam na trave ou no goleiro Lucas Arcanjo. Já o Vitória parou em Hugo Souza. E o Vitória teve uma grande oportunidade, Hugo! O goleiro convocado para a seleção ganhou mais moral com o Ancelotti, que estava na Neoquímica Arena para vê-lo de pertinho. Só que o empate não foi nada bom para o time da casa. O Corinthians desceu 3 posições na tabela, agora está em 11º. Grande parte dos quase 45 mil corintianos que vieram ao estádio vaiaram o Corinthians no final do jogo. Os últimos dias não têm sido fáceis para a fiel torcida. O torcedor tem o direito de reclamar, então fica uma mensagem para a gente, para que nessa pausa a gente possa trabalhar bastante, conseguir descansar, para que voltar contra o Grêmio a gente possa conseguir os 3 pontos. O rival Palmeiras também caiu na tabela, perdeu a liderança e foi para a 4ª posição depois de ser derrotado pelo Cruzeiro em Minas Gerais. Em 4 minutos, Caio Jorge fez 2 gols. Alan descontou para o Palmeiras. Após a derrota, o técnico Abel Ferreira deu uma trombada no cinegrafista. Se me dão licença, porque já sabem quando acaba o jogo que vou direto para o balneário, se pelo menos saem do meu caminho para eu não ir contra, não ter que me desviar, porque quem tem que se desviar é o cameraman. O outro time mineiro, o Atlético, também venceu na rodada. Fez 1-0 no Ceará. Rony fez um golaço para o Galo. O Mirassol venceu o Sport por 1-0, com um gol de Reinaldo na cobrança de pênalti. O Sport se afundou ainda mais na última posição.
E num duelo de times gaúchos, o Grêmio fez 2-0 no Juventude em Caxias do Sul. Bright White e Christian Oliveira marcaram os gols do clássico. E veja a seguir, Carlo Ancelotti comanda o primeiro treino da seleção brasileira, que enfrenta o Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E também, Jair Bolsonaro e mais 7 réus serão interrogados na próxima semana na ação que investiga uma tentativa de golpe. A polícia procura pelos homens que perseguiram e mataram um motociclista em um posto de combustíveis na zona norte de São Paulo. Mais um crime chocante. Depois deste crime, eles fugiram sem levar nada, nem mesmo a moto de luxo da vítima. Câmeras de segurança registraram o momento em que o casal é perseguido pela dupla em outra moto. A vítima buscou abrigo no posto de gasolina, mas os criminosos foram atrás. Nas imagens é possível ver que o garupa, que está armado, desce e ameaça o motociclista. A namorada desce da moto. O homem reage, tenta derrubar a moto quando é baleado. Mesmo ferido, ele ainda dá uma rasteira num deles. O criminoso faz novos disparos. A vítima dá alguns passos e cai. Quando eu cheguei até para ver o que estava acontecendo, a esposa chegou a abrir a blusa dele, né, e dava para ver um tiro. Antes de fugir, o garupa ainda volta para dar um último tiro. Em seguida, a dupla foge. Uma pessoa que presenciou a ação gravou o momento da fuga. Roberto Pereira dos Santos, de 45 anos, morreu no local. A mulher que estava na garupa não se feriu. Ela ainda tentou socorrer Roberto. O caso é investigado como latrocínio, que é roubo seguido de morte, apesar de os criminosos terem fugido sem levar nada. Eles estavam em uma moto que tem queixa de roubo. A polícia agora analisa as imagens para tentar identificar e prender a dupla. Esta testemunha diz que a vítima era conhecida na região. Ele é um menino trabalhador, ele se esforçou muito para ter a moto dele. No fim da tarde, um suspeito foi levado ao Departamento Estadual de Investigações Criminais para ser ouvido pela polícia. O serviço de casa como profissão. Mais de 6 milhões de brasileiros, 6 milhões, a maioria mulheres, são trabalhadores domésticos em todo o país. O Jornal da Record exibe esta semana a série de reportagens especiais domésticas. É um raio-x dessas pessoas que cumprem jornadas intensas e extensas e nem sempre são reconhecidas. Juscelia se apressa para chegar à estação do monotrilho depois de mais um dia de trabalho como diarista na zona leste de São Paulo. Um trajeto de 30 minutos. O ônibus lotado é o segundo desafio da volta para casa. A viagem dura cerca de 1 hora até o bairro Cidade Tiradentes, no extremo da zona leste da cidade. Chegar do trabalho depois de um dia de faxina não significa poder descansar. Um carinho na filha mais nova, no cachorrinho Pipoca, e a Juscelia vai cuidar das tarefas da própria casa. Eu acho que a força vem dos meus filhos, que eu sei que eu tenho filhos para sustentar. E para mim é um orgulho ser empregada doméstica, ser diarista, porque foi com esse trabalho que eu sustento a minha casa. O Brasil tem hoje cerca de 6 milhões de trabalhadores domésticos. São babás, empregadas domésticas, diaristas, jardineiros, cuidadores. Profissionais que se dedicam diariamente aos lares de milhões de famílias brasileiras e que ainda carregam o peso das jornadas de trabalho exaustivas, dos baixos salários e da informalidade. Nós estamos falando primeiro de 6 milhões, de trabalhadores e trabalhadores. Desse total, 91,1% são mulheres. Um
estudo da Organização Internacional do Trabalho, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, traçou o perfil dos trabalhadores domésticos do país. 9 em cada 10 são mulheres, a maioria negras nordestinas que moram nas periferias. Sem estudo e quase sempre sem escolha, muitas delas entraram na profissão ainda na adolescência. A gente mais vê é a falta de escolaridade, apesar muitas estão procurando estudar, tanto que tem estudos que já comprovam que melhorou muito o grau de instrução delas. A gente vê muito que trabalha por amor mesmo, mas assim, elas não querem mais aquilo para os filhos dela, elas não querem para as gerações que vão vir delas. A Juscelia nasceu na Bahia e precisou abandonar os estudos muito cedo para trabalhar como babá, mas não desistiu. Terminou o ensino médio aos 34 anos e de lá para cá não parou mais de estudar. Agora, aos 49, está prestes a concluir o técnico em administração de empresas ao lado da filha Maria Isabel, de 17 anos. Eu tenho que ser exemplo para as minhas filhas. Consegui terminar o ensino fundamental, consegui fazer o ensino médio e agora eu estou no curso técnico. Estou esperançosa para fazer uma faculdade. Não sei se eu vou conseguir, mas se eu não tentar, eu não vou saber se eu vou conseguir, né? Nas 4 residências onde trabalha como diarista há mais de 10 anos, Juscelia se sente reconhecida. Ela lamenta que essa não seja a realidade de muitas colegas de profissão, mas tem esperança. Penso no futuro, assim, de ter uma sociedade onde valorize a empregada doméstica, a diarista, como um trabalho comum, como um trabalho como outro qualquer, que sejamos valorizadas pelo trabalho, por limpar, cuidar dos filhos dos nossos patrões, que sejamos valorizadas e reconhecidas. Em greve há mais de 6 meses, os auditores fiscais que trabalham na liberação de produtos no Aeroporto Internacional de São Paulo afirmaram hoje que vão intensificar a paralisação e suspender o atendimento ao público. Apenas serviços prioritários serão mantidos. Quase não há espaço no galpão da Receita Federal, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, que recebe as mercadorias expressas, que são as que chegam rápido do exterior. O que ficaria por aqui 10 horas, agora permanece até 21 dias à espera da fiscalização. O atraso é uma das consequências da greve dos auditores da Receita, que há mais de 6 meses tentam, sem sucesso, reajuste no salário base. Segundo a categoria, quase 50% dos 7 mil fiscais estão parados. E a partir desta semana, os grevistas afirmam que a liberação de mercadorias deve ficar ainda mais lenta e o atendimento ao público suspenso. A Receita Federal estima que só esta parte do terminal de cargas esteja com 50% a mais da capacidade de armazenamento. Um exemplo disso é essa fila de mercadorias importadas, que tem cerca de 100 metros de extensão. Se os trabalhos estivessem em ritmo normal, isso jamais estaria aqui. A exceção, de acordo com o Sindicato dos Auditores, é para produtos perecíveis, medicamentos e exames de saúde, que mantém o tempo médio de liberação de 1 dia. A greve acontece em portos, aeroportos e pontos de fronteira em todo o Brasil. Segundo a Receita, desde o fim do ano passado, o país deixou de arrecadar mais de 7 bilhões de reais por causa dos atrasos na liberação de mercadorias. A partir de amanhã, vai ter mais dificuldade ainda para a movimentação de cargas e, com certeza, uma demora maior para a liberação de cargas. Estamos falando de cargas de alto valor agregado, algumas das quais utilizadas na indústria do Estado de São Paulo. Até o momento, a Receita Federal não se manifestou. O presidente Lula se reuniu hoje com ministros e assessores em meio às discussões sobre o aumento do IOF. Os encontros com os ministros foram no Palácio do Planalto. Já no fim de semana, o presidente passou alguns recados durante evento em Brasília. Elogiou o presidente da Câmara, Hugo Mota, e defendeu o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que pode sofrer sanções dos Estados Unidos. Que história dos Estados Unidos querer negar, sabe,
alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Lula também fez um discurso focado nas eleições do ano que vem, com mensagens a aliados e, em especial, ao PT. O presidente destacou que a esquerda já cometeu erros demais. Lembrou que é preciso eleger a maioria no Senado e que, para ser candidato à reeleição, ele espera estar bem de saúde. Lula ainda deixou um recado para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a decisão de aumentar o imposto sobre operações financeiras. A medida recebeu muita pressão contrária no parlamento. O governo tem que aprender que quando quiser ter uma decisão que seja unânime entre todos os partidos, o correto não é a gente tomar a decisão e depois comunicar. É a gente chamar as pessoas para tomar a decisão junto com a gente. É assim que eu tenho feito com os líderes do Congresso. As declarações de Lula foram dadas na reunião que oficializou o prefeito do Recife, João Campos, como novo presidente do PSB. Ele é bisneto de Miguel Arraes, 3 vezes governador de Pernambuco, e filho de Eduardo Campos, 2 vezes governador do estado e que morreu durante a campanha a presidente da República em 2014 em um acidente de avião. Lula viaja a Paris na quarta-feira. Será a primeira visita de um presidente brasileiro à França em 13 anos. O ministro da Fazenda deve apresentar nesta semana alternativas para o decreto que aumentou o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Fernando Haddad passou a defender reformas mais definitivas, assim como o presidente da Câmara, Hugo Mota. Depois da forte reação do mercado e do Congresso à proposta de aumento do IOF, o ministro Fernando Haddad agora fala em rever parte do decreto e aposta em reformas estruturantes, como a administrativa. Abriu-se aí uma agenda que interessa a nós, uma agenda mais ampla, não ficar no tópico do decreto. Os 3 presidentes, portanto, da República, da Câmara e do Senado, concluíram que vale a pena, esta semana, antes da viagem do presidente, se debruçar sobre essas questões e tomar uma decisão. O ministro não quis adiantar quais medidas vão ser adotadas, mas deu sinais de qual caminho o governo deve seguir. Acertamos fazer 2 coisas. Primeiro, corrigir outras distorções do sistema financeiro, para abrir espaço para a calibragem do decreto do IOF. Eu não vou adiantar porque nós vamos apresentar para eles as possibilidades que nós temos em mãos. E isso tudo gera muita especulação desnecessária. Quando nós anunciarmos, vai ser uma coisa já pactuada. Lideranças da Câmara também já admitem uma solução para o decreto do governo que reajustou as alíquotas do IOF. A ideia é que o Ministério da Fazenda reduza as alíquotas já propostas e combine a medida com ações estruturantes. Dessa forma, os deputados podem desistir de derrubar o decreto do governo que elevou o imposto. O presidente da Câmara, Hugo Mota, defende revisão das isenções fiscais somente para alguns setores empresariais, a reforma administrativa e a flexibilização das receitas com educação e saúde, para dar mais liberdade à execução do orçamento. Você acompanha agora no nosso telão as projeções de analistas do mercado financeiro que prevêem leve recuo na estimativa de inflação para este ano em relação ao previsto na semana passada, de 5,50% para 5,46%. Isso representa quase 1 ponto percentual acima do teto da meta de inflação. A projeção para o crescimento da economia também recuou, agora 2,13%. Já a taxa básica de juros foi mantida a 14,75% ao ano. Mesma situação para o dólar, projetado a R$ 5,80 até o final de 2025. Os dados são do Boletim Focus, do Banco Central. A Justiça Federal de Brasília determinou o bloqueio de quase 24 milhões de reais em bens de empresas investigadas por supostas fraudes do INSS. A decisão é a primeira das 15 ações ajuizadas para garantir o ressarcimento de aposentados e pensionistas. No total, a Advocacia Geral da União pede o bloqueio de mais de 2 bilhões e meio de reais. Às vésperas de impor tarifas de 50% sobre o aço e o alumínio, os Estados Unidos aguardam os parceiros comerciais apresentarem contrapropostas melhores. O Brasil está entre os países exportadores que terão os 2 produtos taxados a partir de 4 de junho. O presidente Donald Trump tem anunciado tarifas sobre produtos importados para proteger a indústria americana.
mas chegou a reduzir ou até mesmo a suspender as taxas a pedido de parceiros comerciais. De acordo com o governo americano, os países que exportam aço e alumínio para os Estados Unidos têm até esta quarta-feira para apresentar melhores ofertas. Hoje, a secretária de imprensa da Casa Branca afirmou que Trump deve conversar em breve com o presidente chinês Xi Jinping. A China é um dos países mais atingidos pelo tarifaço e, durante os últimos meses, anunciou retaliações a produtos importados dos Estados Unidos. Nesta semana, o Senado analisa um pacote fiscal apresentado pelos republicanos que já foi aprovado pela Câmara dos Representantes. O texto traz um dispositivo que autoriza o governo de Donald Trump a adotar medidas de retaliação fiscal contra países que impuserem impostos sobre serviços digitais de grandes empresas americanas de tecnologia. Na visão da Casa Branca, os governos que taxam as Big Techs adotariam políticas fiscais discriminatórias contra os Estados Unidos. 17 nações impõem ou já discutiram a possibilidade de cobrar taxas voltadas às grandes plataformas digitais. O Brasil chegou a debater a possibilidade de taxar essas empresas, mas a proposta liderada pelo governo ainda não avançou. A Ucrânia lançou neste domingo o maior ataque contra bases aéreas dentro da Rússia desde o início do conflito. Hoje, os dois países apresentaram as condições para acabar com a guerra. A reunião foi mediada pela Turquia. Os dois países em guerra concordaram em fazer mais uma troca de prisioneiros, dando prioridade aos feridos graves e aos mais jovens. Entre as exigências apresentadas por Moscou estão o reconhecimento das regiões invadidas da Crimeia, Luhansk, Donetsk, Zaporízhia e Kherson como parte da Rússia. A Rússia também exige a retirada completa das tropas ucranianas desses territórios. Outra condição é a realização de eleições na Ucrânia. Na Lituânia, o presidente ucraniano afirmou que não vai abrir mão de territórios. Volodymyr Zelensky também disse que os negociadores entregaram uma lista com cerca de 400 crianças que a Ucrânia deseja que a Rússia devolva. A delegação russa descartou um cessar-fogo absoluto proposto pelos ucranianos durante a nova rodada de negociações. Moscou sugeriu apenas uma trégua de 2 a 3 dias em algumas regiões que ainda serão definidas. A reunião de hoje foi realizada horas depois da maior ofensiva aérea da Ucrânia contra a Rússia. 117 drones entraram em território russo, escondidos em caminhões e foram lançados à distância. Segundo Kiev, foram destruídas 41 aeronaves das Forças Armadas Russas com capacidade para lançar mísseis. O prejuízo para o Kremlin pode chegar a quase 40 bilhões de reais. Horas depois, a Rússia também ordenou ataques em diferentes pontos da Ucrânia. O exército de Israel divulgou um vídeo que mostra homens armados atirando contra pessoas que buscavam ajuda humanitária na faixa de Gaza. As imagens feitas com um drone mostram a correria na hora em que os disparos foram realizados, em Khan Yunis, no sul de Gaza. Os tiros contra a multidão vieram de homens armados que vestiam roupas civis. Em Rafah, outra região do território palestino, pelo menos 31 pessoas morreram e 175 ficaram feridas neste domingo, enquanto buscavam alimentos. Segundo o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, o grupo terrorista Hamas tem tentado impedir de forma violenta que pessoas cheguem aos postos de distribuição de ajuda humanitária. E afirmou ainda que os extremistas têm divulgado informações falsas sobre disparos efetuados por soldados israelenses. Os incidentes são investigados. Na semana passada, tiros também foram ouvidos durante uma invasão de civis a um outro ponto de entrega de mantimentos em Gaza. No fim de semana, o Hamas recusou a proposta para um cessar-fogo temporário feita pelos Estados Unidos. Israel já tinha aceitado os termos, mas o grupo terrorista pediu alterações. Agora, o Hamas é pressionado pelos mediadores do Catar e do Egito a desistir de mudar o acordo e aceitar a trégua para a libertação de reféns. Em meio às negociações, Israel reforçou hoje as operações militares por terra contra o terrorismo em Gaza.
O governo português vai obrigar mais de 5.300 brasileiros a deixarem o país. Eles terão 20 dias para sair do território português depois de receberem a notificação. Os avisos começaram a ser emitidos no mês passado. Ao todo, cerca de 34 mil estrangeiros tiveram os vistos de residência negados. O ministro Alexandre de Moraes marcou para a próxima segunda-feira, dia 9, o início dos interrogatórios dos réus do chamado Núcleo 1 da suposta tentativa de golpe. Os depoimentos serão presenciais, com exceção do ex-ministro Braga Neto, que está preso e vai ser ouvido por videoconferência. Entre os interrogados também estará o ex-presidente Jair Bolsonaro. Consumidores de todo o país reclamam de atrasos em entregas de encomendas pelos Correios. Kevin comprou eletrônicos pela internet no dia 5 de maio. Os objetos levaram uma semana para chegar da China, mas desde então já são 21 dias parados no depósito dos Correios em São Paulo. Não tem nenhum tipo de atualização, fica rastreamento de Valinhos para centro de distribuição de Aparecida e aí não tem mais nada. Uma plataforma que reúne reclamações de consumidores em todo o Brasil registrou quase 60 mil queixas contra os Correios nos últimos 6 meses. Apenas metade foi respondida. 7 em cada 10 reclamações são de clientes que estão com as entregas em atraso. O balanço dos Correios no primeiro trimestre apontou prejuízo de mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais. A Agência Nacional de Aviação Civil determinou a suspensão de voos dos Correios a partir da próxima quarta-feira, por descumprimento de normas de segurança relacionadas ao transporte de produtos perigosos. Em nota, a empresa disse que realiza ajustes para a melhoria da malha operacional e que está ampliando a capacidade de distribuição com operações extras aos finais de semana. Não foi dado um prazo para a normalização do serviço. A entrega não é gratuita, né? E o serviço ele não é efetuado, a qualidade só deteriora e a gente não tem nenhum tipo de retorno. Sem novos casos de gripe aviária, as barreiras sanitárias foram desinstaladas na região de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Apenas 4 das 7 barreiras sanitárias seguem em operação para evitar a disseminação da gripe aviária em Montenegro, município a cerca de 60 quilômetros de Porto Alegre. Toda a estrutura deixou de ser fixa e agora funciona de maneira móvel. A estratégia foi adotada para agilizar as ações de controle. Não encontraram mais nenhum foco, agora se aguarda o tempo, ali previsto para se considerar livre da gripe aviária. Desde o início da fiscalização, mais de 4.000 veículos foram desinfetados nas barreiras sanitárias. No dia 18 de junho, será encerrado o chamado vazio sanitário, prazo de 28 dias, no qual a granja comercial, onde o foco da gripe aviária foi confirmado, deve permanecer sem atividades. Se não houver mais nenhum caso neste período, a região pode se declarar livre da doença. Se tiver um outro caso que não seja relacionado, eventualmente, ou que seja dentro de uma outra área, eles são outros 28 dias, é um novo saneamento de foco, né? A medida está prevista no Plano Nacional de Contingência do Ministério da Agricultura. O zoológico de Sapucaia do Sul continua fechado. Já são pelo menos 160 animais mortos por gripe aviária desde o começo de maio. 3 cisnes morreram hoje. 12 casos ainda são investigados no país, 8 deles em Minas Gerais. A era Ancelotti na seleção brasileira começou para valer. E apesar do pouco tempo com esse futebol globalizado, o italiano conhece bem os jogadores, né, Duda? Conhece sim, Fara. Muitos já trabalharam ou jogaram contra o técnico na Europa. Hoje, Ancelotti comandou o primeiro treino da seleção no CT do Corinthians. Dos 25 jogadores chamados, 8 ainda não foram a campo. Todas as atenções estão voltadas para ele. Nem o melhor jogador do mundo, Vinícius Júnior, foi tão procurado pelas câmeras quanto o novo técnico da seleção. Carlo Ancelotti está em foco. E tem uma missão: recuperar o prestígio do futebol brasileiro.
A seleção brasileira vai jogar na quinta-feira contra o Equador em Guayaquil e depois, na terça-feira da semana que vem, contra o Paraguai aqui em São Paulo. Serão os 2 primeiros jogos de Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira, com o mundo inteiro de olho no que o italiano poderá mudar na camisa mais pesada do futebol. Durante o treino, os jornalistas só puderam registrar 15 minutos do trabalho do italiano, mas deu para perceber que foi intenso. Espetacular a forma como ele se propõe a se inteirar com a nossa cultura, com o povo brasileiro e, obviamente, também com todas as informações possíveis em relação, aos nossos adversários e também ao nosso histórico aí nos últimos jogos de eliminatórias. Domingo à noite, Ancelotti teve o primeiro encontro com os jogadores no hotel. Hoje de manhã, fez uma reunião com os atletas. Todos escolhidos com cuidado e sigilo. Aqueles 55 nomes, até porque nós tínhamos prazo em relação a isso, a gente finalizou ela em Madrid, com ele, obviamente. Inúmeros daqueles nomes, obviamente, que ele concordou e outros que ele também inseriu. A gente só fez o último debate, as últimas considerações na segunda-feira ainda pela manhã. A era Carlo Ancelotti na seleção começou, carregando o sonho do Hexa. Os jogos das oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana foram sorteados hoje. Logo de cara, vamos ter um confronto brasileiro. Internacional e Flamengo se enfrentam por uma vaga nas quartas de final. O São Paulo vai até a Colômbia jogar contra o Atlético Nacional. O Palmeiras pega o Universitário do Peru. O atual campeão Botafogo enfrenta a LDU do Equador. E o Fortaleza joga contra o Vélez Sarsfield da Argentina. Pela Copa Sul-Americana, o Bahia joga contra o América de Cali da Colômbia na repescagem. O vencedor pega o Fluminense nas oitavas de final. O Vasco terá pela frente o Independiente del Valle, do Equador. Se passar, enfrenta o Muxuque Runa, também do Equador. Já o Grêmio encara o Alianza Lima, do Peru. Quem ganhar decide as oitavas contra a Universidade Católica do Equador. Por fim, o Atlético Mineiro joga contra o Atlético Bucaramanga, da Colômbia. Se passar, pega o Godoy Cruz, da Argentina. Todas as partidas serão disputadas em agosto. E o dia também foi de sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil e já teremos um clássico paulista. O confronto mais aguardado vai ser Palmeiras e Corinthians. Os rivais vão reeditar a final do Campeonato Paulista deste ano. Outro duelo será entre Atlético Mineiro e Flamengo, que fizeram a final do torneio no ano passado. O Atlético Paranaense vai pegar o São Paulo. O Fluminense enfrentará o Internacional. O Vasco terá o CSA de Alagoas pela frente. Red Bull Bragantino e Botafogo fazem um duelo de Série A. O CRB de Alagoas vai jogar contra o Cruzeiro. E o Retrô de Pernambuco vai pegar o Bahia. As partidas estão marcadas para a última semana de julho e para a 1ª de agosto. O Campeonato Brasileiro vai fazer uma pausa por causa dos jogos da seleção e vai voltar semana que vem, no dia 12 de junho. Cris, Fara. Valeu, Duda. Obrigado, Duda. Nós voltamos amanhã com mais informações para você. À 00:30 tem mais JR. Você pode assistir a edição de hoje no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está ao vivo e de graça no Play Plus. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Reis, tem a prova das mulheres. E sabe o que mais, Fara? Tem o Quebra-Power no reality Power Couple. Não perca! Ótima noite para você. Excelente noite. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.